Fala, meu camarada. Boa noite. E aí, como é que você tá? Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo? Eu tô ouvindo a minha voz. Sua Agora voz? parou, acho. Acho que agora parou. E aí, tá em casa? Agora... Não, não, tô aqui tô no estúdio. Tava atendendo Ah, fisioterapia. beleza. Vamos começar então, meu camarada? Vambora. Vou ajeitar esse bagulho aqui. Acho que tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é César, mais uma vez aqui, mais uma live, né? Desse projeto que a gente tem. É uma live, esse projeto de live que a gente tem é um projeto que foi criado por mim, não é bastante dizer, sempre digo isso, mas que tem a contribuição de colegas e amigos do Brasil inteiro que querem contribuir, discutir o Brasil, discutir questões que são importantes para a sociedade. Dessa vez, o tema da nossa live é a questão do Covid-19. E para essa live, eu convidei um amigo meu chamado Gabriel Menezes. O Gabriel, ele é fisioterapeuta. Ele é pós-graduado em fisioterapia esportiva e trabalha no hospital de campanha, o Hospital do Rio Centro, um hospital montado para combater o Covid-19. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui um registro, gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte: eu gostaria de dizer, eu vou depois passar a palavra para ele, mas eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde. Porque a sociedade, muitas vezes, né, Gabriel, as pessoas pensam que somente os médicos são responsáveis pela gestão da saúde no hospital, quando, na verdade, a gente tem que agradecer e a gente tem que valorizar não só os médicos, também tem que ser valorizado, mas os fisioterapeutas, os profissionais da limpeza, que estão lá se arriscando todos os dias na linha de frente, lá arriscados pegar uma doença, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos, e não foi à toa que eu convidei o Gabriel, que é um fisioterapeuta. Aí muita gente vai perguntar assim, mas o cara é fisioterapeuta, o que ele tem a ver com o hospital da Covid? E aí ele vai responder isso daí. Para quem não sabe, e eu também não sabia, isso aí eu vou fazer a minha culpa, que eu também não sabia, cara, porque a gente vai aprendendo com a vida. O fisioterapeuta tem muita importância no hospital. Você que me ensinou isso uma vez, a gente conversando, e aí você que foi que me ensinou essa questão aí do fisioterapeuta. Então Verdade. eu queria passar a palavra para você com a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza que muita gente não sabe também. Qual é o papel de um fisioterapeuta dentro de uma UTI e de um hospital de campanha? Maravilha. Cara, primeiro quero te agradecer, né, pelo convite. Acho importante, né, a gente falar sobre a questão da pandemia, né? Se a gente está vivendo aqui no Brasil já 4 meses dessa loucura. Então, quanto mais informação que a gente puder dar, melhor, né? E obrigado pelo registro, pelo parabéns. Eu também quero dar um salve para todos os camaradas né, os companheiros de trabalho, no nosso dia a dia aí, e que vai um pouco até além do corpo de saúde, né, cara? Que vai, como você falou, tem a galera da limpeza, tem a galera do TI, né? Tem a galera da ADM, então é um corpo gigantesco de trabalhadores que fazem o hospital funcionar. Bom, o fisioterapeuta, ele já é uma profissão já carimbada nos hospitais para inúmeros casos. E na questão do Covid, a gente foi bastante requisitado, porque uma das consequências do Covid é a questão respiratória. Então, não só para os pacientes que vão para a ventilação mecânica, né? Também tem os pacientes, que esse, no caso, é a parcela menor dos pacientes, mas também os pacientes que precisam de terapias de oxigênio, né? Então, a gente que administra essa questão respiratória, fazendo um trabalho para que ele recupere as condições normais pulmonares.
Então, e também a questão motora, né? Porque, no caso, o paciente que fica hospitalizado, ele tem uma perda muito grande de mobilidade, né? Fica acamado e tal, fica mais, tem a perda muscular, então tem toda essa parte também que a gente tem que reabilitar, readequar para ele poder ter uma alta segura e voltar à sua vida normal. Então, basicamente esse papel aí, a gente ficou famoso por causa das questões dos famigerados respiradores, né? Que ficou aí, tomou conta dos noticiários, inclusive, mas o nosso trabalho vai um pouco também além da questão dos respiradores. Inclusive, um trabalho do fisioterapeuta é não permitir que esse paciente evolua para a necessidade de um respirador, né? Então, aquele da necessidade de oxigenoterapia ali, na enfermaria, ele volte para a casa dele e não avance para o CTI. Me corrija se eu estiver errado, cara. Uhum. O fisioterapeuta é responsável pelo manuseio do respirador, é isso? Isso, isso. A gente que ajeita os parâmetros e vai regulando conforme o andado, a resposta do paciente à terapia de ventilação Então, mecânica. o fisioterapeuta é fundamental no UTI, porque o respirador é o que está salvando muita vida, né, cara? Não, fisioterapia. Cara, eu acho que não tem, nesse caso, né, não tem nenhuma profissão que não seja fundamental, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, a galera da nutrição, enfim, é um corpo grande de trabalhadores que todo mundo cumpre um papel fundamental para a recuperação do doente. É porque historicamente, né, aí é uma questão social e histórica, a sociedade brasileira aprendeu a valorizar muito a profissão de médico Sim. em detrimento das outras profissões da área da saúde, o que na verdade devia ser o contrário, né? Não ao contrário, mas devia equalizar. Todas as profissões da área da saúde são importantes, não só a Sim, de médico, mas todas. e um dado é importante, né, cara? Assim, as chances dos outros profissionais de se infectarem são maiores do que o do médico. Porque, por exemplo, um técnico de enfermagem, ele vai no leito desse paciente milhares de vezes durante o dia. Ele vai toda hora. Vai fazer isso, vai limpar o doente. E o tempo de manuseio dele também. O cara troca o doente, vira ele, ajeita ele na cama, dá banho, alimenta, então cuida da sonda e por aí vai. Então, assim, o cara está muito mais direto, tem um trabalho manual maior, ele vai muito mais vezes no leito, né, do que o médico vai. Então, assim, fora outra questão, né? O médico, por ter uma condição social maior, o médico pega o carro dele, vai até o hospital, depois pega o carro dele e vai embora do hospital. O técnico de enfermagem, que é uma categoria que recebe muito menos, que é muito menos valorizada, ele vai de ônibus, né? E, meu irmão, dentro do ônibus você está muito mais exposto ao vírus do que dentro do seu carro. Então, essa galera, além de tudo, está mais exposta, né, ao risco do que os demais profissionais. Então, até essa desigualdade também, não só na valorização, mas na realidade da doença. Cara, a gente tenta fugir desse assunto, mas não consegue, né, cara? A questão da classe social, a gente não consegue não debater classe social. Até no debate sobre saúde, a gente não consegue não falar de classe social, porque as classes sociais são... O debate de classe social no Brasil é cortado em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas, todos os assuntos, você tem que debater classe social, senão você não entende, né? E agora você falou uma coisa fundamental. Agora deixa eu te falar uma coisa assim que é uma dúvida do pessoal, né? Como é que é o hospital de campanha, cara? Como é que funciona um hospital de campanha? Como é que é assim, o hospital de campanha? Assim, eu vi que no Rio de Janeiro tem, aqui no Mato Grosso também, o governador aqui implementou vários hospitais de campanha, no interior e na capital. E como é que é? Como é que funciona isso? Pois é. Acontece o seguinte, antes do coronavírus, né, antes da Covid chegar ao Brasil, a gente já tinha um déficit, né, de profissionais, de equipamentos e de leitos, né? A gente tinha sempre problema de leito, né?
teve um levantamento, acho que em 2019, não sei se foi final de 2019 ou se foi ali perto do meio de 2019, que o Ministério Público fez um levantamento juntando os leitos estaduais, federais e municipais, tinham mais de 1.100 leitos fechados, né? Então, assim, a gente já tinha esse déficit. E aí chegou o coronavírus, né, que é uma doença que ocupa muitos hospitais, né? O nível de transmissão do coronavírus é muito rápido, então acaba sobrecarregando o sistema de saúde. A gente tinha que ter mais leitos. Bom, aí o Rio de Janeiro tinha como ideia inicial abrir 9 hospitais, né? A prefeitura tinha... Só o Estado eram 8 hospitais e a prefeitura tinha mais alguns. O Estado entregou um hospital, que é o do Maracanã. Aliás, eu não sei, agora estou na dúvida aqui, se entregou já o de São Gonçalo. Estava para entregar o de São Gonçalo, mas eu não tenho certeza para dizer que se entregou. O do Maracanã está lá. Os outros hospitais não foram à frente, tal, tiveram problema lá com a OAS que administra, né, e ainda não foram entregues. Não sei nem se serão. E a prefeitura abriu, né, o Rio Centro, que é administrado pela prefeitura, e tem mais outros hospitais que são administrados pela rede particular, né, da rede DOR, como o Parque dos Atletas, tem um na Lagoa. Então... Elaine aqui, ó, a Elaine está dizendo que São Gonçalo entregou sim. São Gonçalo entregou? Entregou. Ah, maravilha. Obrigado. Eu estava nessa dúvida aqui agora, depois que eu falei. E tinha um de Nova Iguaçu também andando. Eu não sei se foi também entregue, não. Tem que ver. Eu acho que não. Mas, enfim. Então, inicialmente, os hospitais de campanha vinham para isso, né? Suprir essa necessidade de leitos e vinham como servir de retaguarda, né? No caso, os doentes iriam primeiro para os hospitais convencionais e aí, lotando os hospitais convencionais, iam ser levados para o hospital de campanha, os pacientes de Covid, né? Exclusivamente de Covid. Então, funciona dessa forma. Agora parece, né, o que a gente ouve dizer, que vai mudar um pouco isso, né, para o Hospital do Rio Centro, os hospitais que vão ficar abertos, eles vão receber os pacientes de Covid das outras unidades, para poder essas outras unidades voltarem a funcionar, né? Porque está tudo parado, não está tendo cirurgia, está tudo parado, só recebendo Covid, porque se tu receber um paciente de outra doença, ele vai positivar dentro de um hospital de campanha, né? Então, aí agora parece, ou pelo menos o que a gente ouve dizer, não tenho certeza disso, né, o que a gente ouve aqui e ali, que parece que o hospital de campanha vai absorver os doentes de Covid para as outras unidades começarem a voltar a funcionar normalmente. Então, cara, a gente vive numa época que a gente parece que tem que dizer o óbvio, né? E se a gente não disser o óbvio, a gente vive numa época social, histórica tão louca, que se a gente não disser o óbvio, parece que a mentira vence. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas mas embora seja uma pergunta óbvia, ela é extremamente necessária. Porque as fake news, elas passam como água assim nas redes sociais, WhatsApp, grupo de família. Verdade. E eu mesmo, no meu grupo de família, eu já, canso de receber, todo mundo, né, as tiazonas, nossas tias, estão passando essas coisas essas fake news em grupo de família. Eu recebi um vídeo do WhatsApp dizendo que os hospitais de campanha são tudo mentira, uma invenção do governo para poder desestabilizar o governo Bolsonaro, uma invenção da China, comunado com a Globo, que está comunado com não sei quem. Nossa Senhora, tanta confusão. E aí o cara me filmou um hospital de campanha vazio, realmente devia estar vazio, um hospital em qualquer lugar, que eu não sei onde é, um hospital vazio, para dizer que os hospitais estão vazios, que aquilo tudo é uma armação. E você, como um trabalhador do hospital de campanha do Rio Centro,
eu quero que você me diga agora como que é a situação lá dentro. Se é grave mesmo, se é uma doença grave, se não é, se é uma gripezinha, ou se tem gente morrendo de verdade. Hoje, por exemplo, infelizmente, eu recebi uma notícia muito triste aqui no Mato Grosso, uma colega muito próxima a mim, uma amiga assim, que trabalhou comigo, perdeu o sogro, né? Infelizmente, o sogro veio a falecer, foi muito triste. Aqui no Mato Grosso, até 3 semanas atrás, a gente tinha 20 mortes. Hoje já está para lá de 500. O governador decretou o lockdown. Então, eu queria que você me dissesse isso. Embora seja uma coisa óbvia, que todo mundo sabe a resposta, mas a gente tem que falar para as pessoas entenderem. Então, como é que é essa situação? Cara, vou dividir tua pergunta em duas, né? Primeiro, assim, como eu falei anteriormente, o hospital de campanha era retaguarda. Então, obviamente, ele estaria sempre com menos paciente, com menor ocupação em relação aos outros hospitais, né? Enchendo lá, a gente enche aqui. É igual um pote, né? Enche o primeiro pote, o segundo fica aqui para reabsorver essa água que não cabe mais no primeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente hoje vive uma segunda fase na capital, né? A gente na capital vive uma segunda fase da doença, né? Que a gente tem uma replicação do vírus menor. Por quê? Assim, imagina que você tem 3 fósforos, né? 3 fósforos novos. Se você botar fogo nesse primeiro fósforo, os outros 2 vão pegar fogo imediatamente. Os 3 fósforos juntos, todos eles vão pegar, beleza? Agora você tem uma segunda hipótese. Você tem um fósforo que já foi usado no meio de 2 novos. Então, o primeiro vai pegar, o segundo não vai pegar fogo e o terceiro provavelmente também não pega fogo. Então, é exatamente esse estágio que a gente está. No início da pandemia, ninguém tinha coronavírus. Então, o primeiro pegou, passou para o outro, e assim a gente foi numa velocidade muito rápida de contaminação. Agora não, a gente tem muito mais pessoas contaminadas. Então, o ciclo acaba batendo uma pessoa que já está imunizada. Então, tem uma diminuição desse contágio na capital do Rio de Janeiro. Tá? E a gente percebe que hoje, no Brasil, tem o que estão chamando de interiorização do vírus, né? São Paulo passa por um processo parecido, né? Porque a gente São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros estados do Brasil que explodiu o coronavírus, né? Depois veio logo o Ceará e também o Amazonas. Então, são as capitais que, né, bombaram. E nesse momento, São Paulo tem um processo do interior de São Paulo crescendo demais, o vírus. E o interior de São Paulo é um interior consideravelmente populoso, né? Não é igual o interior do Rio de Janeiro mesmo. Tu pega a cidade do interior do Rio de Janeiro, tem 20 mil pessoas, pô. Que tu enche, bota uma fila lá, pega Miguel Pereira, né? Morei em Miguel Pereira. Então tu pega na Miguel Pereira, população de Miguel Pereira, faz uma fila aqui na Praça Sans Penha. Porra, não enche a Praça Sans Penha, né? A Praça Sans Penha, o Miguel Pereira, no carnaval, tem menos gente do que a Praça Sans Penha no dia a dia. Então, a densidade demográfica é menor, então o nível de contágio também é menor, né? E que é diferente de São Paulo, algumas cidades de São Paulo, por exemplo, do interior de São Paulo. Então, a gente vê agora Mato Grosso do Sul, a gente vê Goiás, os casos de Goiás estão explodindo, né? Então, Nordeste, cara, Nordeste lá, Ceará. O Ceará já estava explodindo e mantém, né? Então, a gente está vendo esse novo fenômeno, essa mudança. Então, assim, o Hospital de Campanha do Rio Centro hoje está muito mais vazio, obviamente, né? Tem muito menos pacientes, tem muito menos internação do que a gente teve há semanas atrás. E, cara, baseado há semanas atrás, assim, eu só queria dizer para quem não acredita no Hospital de Campanha que eu gostaria muito que tudo isso fosse mentira, né? Que o coronavírus fosse uma gripezinha, porque acho que a gente estaria muito melhor, né? A gente que está lidando com essa doença no dia a dia estaria fisicamente, psicologicamente muito mais saudável do que estamos, porque, infelizmente, não é algo muito fácil de se ver uma pessoa ir a óbito na sua frente, que é a realidade que a gente enfrenta aí, e enfrentou bastante, consideravelmente, né?
há semanas atrás, quando a gente estava ali no meio para o final de maio ali, que estava bombando de doentes no hospital. Então, quem duvida, lamento, mas gostaria também de não acreditar, mas infelizmente a realidade não me permite. O Naka está dizendo aqui que Minas subiu muito, né? Minas Gerais. Minas está testando mais também agora, né? Eles estavam num processo de teste muito menor e também tem essa questão do interior, né? Tem cidades do interior de Minas. Minas é um estado muito grande, então tem coisas muito diferentes, né? Você tem cidades ali como Ribeirão das Neves, é uma coisa muito grande, como você tem cidades minúsculas que não dá 10 mil pessoas. Então, essas cidades gigantes também estão crescendo o caso de forma muito violenta. Vamos falar agora de um assunto que é um assunto que eu nunca vi na história assim, das civilizações modernas, que é a questão de você politizar o uso de um remédio. Eu nunca vi isso. Eu sempre vi, que eu acompanho, é que os especialistas têm que falar sobre determinados assuntos. Então, se um engenheiro diz que uma ponte vai cair, você confia no engenheiro, porque ele estudou para isso, né? Igualmente o historiador, quando ele vai observar a história, as realidades sociais, o sociólogo, o médico, o enfermeiro, e etc, etc, etc. E a gente caiu num debate aqui no Brasil, infelizmente, que é o debate sobre a cloroquina, que é um debate que o presidente encampou para ele. E aí, quem apoia o presidente, apoia a cloroquina. É uma coisa muito louca que eu nunca vi na minha vida. A gente deixou para trás as opiniões dos especialistas e pautou isso como um debate político. E quem não é contra o presidente é contra, quem é a favor é a favor. Assim, é uma coisa absurda que eu acho que nós, historiadores, vamos ter muito trabalho para explicar isso daqui a 20 anos. Boa sorte. Ou até menos de 20 anos, talvez. 5, 6 anos. Eu queria a sua opinião sobre essa polêmica, sobre é importante usar, o que é a cloroquina, que eu mesmo sou da área, não sei o que é, o que é, para que serve, e se é para usar mesmo, se não é, como é que é essa história? Cara, assim, o Covid é uma doença nova, então, obviamente, a gente não tinha, quando ela chegou, a gente não tinha nenhum fármaco específico para Covid, né? Então, tudo que se usou foi de forma, vamos tentar isso aqui, que é o que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Nesse sentido, a cloroquina é um fármaco antigo, tem mais de 70 anos de mercado no Brasil, é um fármaco barato, é um fármaco de administração conhecida pela medicina, e então ela foi utilizada. E ela teve uma experiência positiva contra a malária, né, a febre amarela, agora confundi as doenças, e aí se tentou usar para o Covid. Ponto. Aí, inicialmente, não se tinha estudo algum sobre isso. Agora, os estudos avançaram. A gente tem aqui no Brasil 4 meses de doença e 6 meses de pandemia no mundo. Então, os estudos avançaram. Até o momento, nenhum estudo apontou benefício da cloroquina. Então, até agora não tem nada sobre ela que comprove que ela tem algum benefício no doente de Covid, né? Porém, como tu disse, né, criaram uma loucura em cima de um remédio, foi testado e o que era o que tinha, né, cara? E aí usaram, vamos ter um remédio aqui e vamos acabar logo com a questão aí, sobre essa questão do isolamento social, porque a gente tem um remédio, qualquer coisa aplica o remédio, né? E não é bem assim, né? Agora estou inventando um segundo remédio, né? Agora tem, já peguei, já atendi pacientes que chegaram lá e falaram, tomei esse remédio aqui, que é um remédio para verme, ivermectina, né? E que... Eu recebi do grupo da família esse negócio, mandando comprar ivermectina. Pô, cara, eu recebi... Não sei nem se meu pai tá vendo a live, não, mas ele me mandou um áudio hoje, cara. Ele falou, o fulano aqui tá doente, o médico receitou pra ele, o que tu acha de eu tomar? Porque eu tive contato com ele, eu disse, pô, você tá maluco, cara. Eu falei, cara, tu nem cabelo tem mais, cara, tu não precisa mais tomar remédio pra piolho, sabe? Porque é outro remédio também que, assim, in vitro, né?
fizeram a pesquisa, fizeram um teste, né? Dentro do laboratório, no recipiente de vidro, botaram o remédio lá, botaram o vírus, e aí viram que o remédio teve uma reação a esse vírus. Aí, beleza. Em organismo vivo, em pessoas, ainda não tem comprovação de que esse remédio tem um efeito profilático, né? Que é o que estão, da forma que estão vendo ele, né? Como ele evita que o vírus se prolifere. Então, é uma outra questão também. Aí, tipo, esse remédio para verme, ele tem menos consequências danosas para o ser humano, né? Tomar não vai adiantar nada, mas aparentemente também não vai prejudicar a tua saúde. No caso da cloroquina, não, cara. Assim, o paciente de Covid, ele tem uma instabilidade em relação, por conta da característica da doença, né? Que o vírus, ele se agrupa numa enzima específica do corpo, que é responsável pela regulação do sistema cardíaco, tal, pela questão circulatória. Então, tu tomar um remédio que tem determinadas características pode piorar, né, esse quadro do paciente. Né? Então, esse é o perigo de determinados fármacos. Né? Para piolho, possivelmente, não vai matar ninguém, né? Mas também não vai curar. No máximo, que vai fazer é deixar a pessoa sem piolho e sem verme, né? Mas com Covid, infelizmente. Então, essa é a questão, cara, essa loucura que a gente vive. A gente entende, né, que muitos remédios terão que ser usados ainda sem comprovação científica mesmo, porque assim, não dá para tu chegar na beira do leito e falar: ô, seu José, segura aí rapidinho, tenta não morrer aí rapidão, porque eu estou esperando aqui um resultado da Universidade de Oxford sobre esse remédio aqui. Aí, se der certo, eu vou te receitar e você vai ficar bom. Também, assim, isso não tem como, né? A pressa, né, cara? A pressa. Não tem tempo hábil também para fazer isso, né? Não tem condições de fazer isso para um doente que pode morrer a qualquer tempo, a qualquer minuto na sua frente. Então, assim, eu compreendo. Por exemplo, tem um remédio que também está sendo muito utilizado, que é a azitromicina, é um antibiótico, e que aparentemente até agora não tem nenhuma comprovação científica de benefício ao paciente com Covid. Mas, meu irmão, é o que tem, está usando, entendeu? Beleza, acontece, mas, assim, eu acho que não tem como a gente condenar o profissional que faz isso, porque, meu irmão, ele está na guerra, então ele vai lutar com a arma que está ali na mão dele. Só que o que não dá é para fazer isso de fazer isso de um debate público superficial, né, com objetivos de fim de isolamento e tal, etc. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação a isso e torcer, né, porque a medicina avance e a gente consiga aí, de fato, achar um remédio promissor, né? Já tem remédios promissores, né, mas para a fase grave, né? Tem um corticoide, dexametasona, foi comprovado que ele reduz até 1/3 dos óbitos para pacientes que estão em ventilação mecânica e 1/5 dos óbitos para paciente que está em oxigenoterapia, né? Então, isso é bom. Tem um remédio também, um antiviral, é o Endicimivir, se eu não estou enganado, só que é um remédio que não tem no Brasil, ele não é regulado, não tem regulação aqui no Brasil, então ainda foi comprovado que ele diminui a carga viral do corpo, mas ele não tem aqui, infelizmente. Então, inclusive, eu li a notícia hoje que os Estados Unidos comprou 90% da produção desse remédio no mundo, né? Os Estados Unidos pegou tudo das prateleiras e estocou. Então, estão testando outros antivirais, estão testando muitos fármacos, e a gente tem que ir de acordo com o que sair aí, o que for melhor para o paciente ali na hora. Deixa eu falar um pouquinho do que a galera está comentando. A Isabel, eu não enxergo. Assistindo a live, ela falou que a galera do trabalho dela, lá onde ela trabalha, está tomando ivermectina. Então é uma coisa que está acontecendo. A Elaine... Bastante. Até porque é barato, né, cara? Tu compra esse negócio ali na qualquer farmácia da esquina. A minha mãe me ligou, ela jura de pé junto. E o que eu vou falar? Eu não tenho que falar, porque eu não vou mudar a opinião dela. Ela jura de pé junto de que ela ficou, teve um resfriado esses dias, ela foi lá e tomou esse negócio e ficou boa rapidinho. Então ela jura de pé junto que teve Covid e ficou boa, tomou esse negócio e ficou boa. O que eu vou fazer? Cara, assim, tem um lado bom nisso, né? Quando as aulas voltarem, o professor pode voltar tranquilo,
porque nenhuma criança mais vai ter piolho, né? A gente vai acabar com a questão do piolho no Brasil. É o lado bom aí. A Elaine está perguntando qual é a sua opinião sobre anticoagulantes. Eu não sei se o anticoagulante é indicado, não sei. Qual é a sua opinião sobre anticoagulantes? Sim, é bastante usado, sim, porque o paciente COVID ele tende a fazer TEP, então estão usando bastante anticoagulante, até porque é um paciente que fica internado há muito tempo, então é um padrão. Assim, eu quero dizer que, graças a Deus, né, como eu sou fisioterapeuta, esse problema de prescrição de remédio não é meu, né, eu já tenho outros problemas para resolver dentro do hospital, então ainda bem, né, que esse problema aí, essa dor de cabeça, esse trabalho árduo é do pessoal da medicina. Mas você é um cara que você observa as coisas no hospital, você está lá todo dia. Então você acha que o pessoal que toma anticoagulante, eles apresentam melhoras, por exemplo? Sim, sim. Então já é uma dica aí, né? A gente tem que apontar caminhos também, né, cara? Isso. Desmistificar alguma coisa e apontar caminho, porque o pessoal está perdido, né? Mas são para problemas de pacientes, né, hospitalizados, tal, consequências da hospitalização, do que o vírus provoca. Não é um remédio contra o coronavírus, isso é importante dizer. Tá? Tá. Então é o seguinte, mais um assunto que eu queria tratar é o seguinte, tem muito assunto hoje para tratar. Só no Brasil também que eu observo, assim, o Brasil é muito louco, né, cara? A gente observa no Brasil o debate que se tornou político sobre a quarentena. E aí a gente também, a gente não vai querer debater isso aqui, porque a gente não é aqui o espaço para isso, mas também tem a questão do capitalismo, da opressão, que o capitalismo exerce sobre o trabalhador e tudo mais, etc. O cara trabalhar, a economia não pode parar, e etc. Mas assim, tem um pessoal que defende o isolamento total, o isolamento social, e tem uma parcela de brasileiros que defendem que não tem isolamento, tem gente fazendo festa no Rio de Janeiro, que eu já vi, tem gente fazendo festa em Cuiabá. Não sei se você viu, a primeira coisa que eu acordei hoje, liguei o celular e botei no Globo.com para ver as notícias, foi que o Bruno, do Bruno e Marrone, foi pego numa festa cheia de gente. Ele estava cantando numa festa, aí a polícia foi lá, teve que intervir na festa lá. Ele estava dando um show. Aquele Bruno e Marrone. Sim. Então, cara, hoje tudo virou a questão do debate político. Lógico que tenho por trás disso interesses das grandes corporações, interesses dos grandes, da burguesia nacional, né? E a questão da alienação do trabalhador e tudo mais. Mas, assim, qual é a importância, cara? Você, como profissional de saúde, você está vendo as coisas acontecerem de perto. E eu tenho certeza que muita gente que está lá no hospital que você trabalha são pessoas que não levaram o isolamento social a sério. Brincaram, estavam na rua, debocharam e, infelizmente, vieram a óbito. Eu acho que, né, você, mais do que ninguém, pode confirmar isso. Então, qual é a mensagem que você dá? Qual é a importância do isolamento social? Eu disse isso porque parece uma coisa óbvia, que a gente vai falar aqui, mas não é óbvio, não. Se fosse óbvio, as pessoas estavam respeitando. Cara, tem dois aspectos, né, César? O isolamento social também é uma política que tem que ser muito bem pensada, né? Dá para tu falar para o cara, irmão, se isola aí, fica em casa e pronto. E assim, o Brasil não proporcionou nenhuma forma de se fazer isso, né? Falaram assim para as pessoas, ó, tem que ficar em casa, vamos fechar o comércio e tal, fica em casa, quem puder, como puder, do jeito que der, né? E o Brasil é um país cheio de contradições, né? Tipo, tem realidade dentro do Brasil que a pessoa ficar dentro de casa, ela está mais aglomerada do que fora de casa. Né? Então, tem essas realidades aí. E tem pessoas que, cara, simplesmente não podem parar de trabalhar porque
para também de comer e para de viver. Então, são muitas variáveis que o Estado não deu conta, o Estado abriu mão, né? Falou, se aliou, eu costumo sempre dizer que o Estado brasileiro se aliou ao vírus, né? E, inclusive, o vírus, a Covid, encontrou o melhor aliado possível no Brasil, e o isolamento social acabou sendo um fardo e que hoje, cara, é impossível e sustentável, né, pelas condições que foram impostas, não pela sua necessidade e a sua eficácia, mas porque não fizemos condições materiais e psicológicas também, que é importante, porque fica dentro de casa. Para quem conseguiu ficar dentro de casa nesses 4 meses, que meu irmão não está ficando maluco, tipo, parabéns, né? Você transcendeu para outra realidade, porque, né, é impossível tu ficar isolado e não ficar maluco, não subir pelas paredes da sua casa. Né? Então, o Brasil não possibilitou um bom isolamento social. E esse isolamento social se desfez, né? Desde o início sempre foi combatido, né? De forma muito clara, né? Discursiva na narrativa contra o isolamento social. E hoje não tem o menor cabimento. Né? Hoje que a gente tem que defender, inclusive, defender um mínimo, né? Que as pessoas se protejam, que as pessoas cumpram protocolos de higienização, de cuidado próprio, que as pessoas tenham alguma consciência, né, em relação à gravidade do vírus e a necessidade de se proteger, porque, cara, o melhor remédio para o vírus é não contraí-lo. É isso. Porque, meu irmão, depois que contrair, você pode passar de forma sintomática, né? Nem ter uma tossezinha. Você pode passar um tempo em casa e você pode passar uma temporada no hospital e o pior, você pode passar uma vida, né, eterna em um outro local. Então, tem alguns caminhos que não são alguns que não são muito ideais. Então, o isolamento social hoje, cara, é para criança, né? Acho que as crianças estão isoladas social, estão em casa, né? Porque não tem escola, não tem creche funcionando, então as crianças estão com as suas famílias em casa. Algumas já estão na praça brincando, mas grande parte ainda estão fora das suas atividades cotidianas. Quem é funcionário público, né, está podendo ficar em casa, aposentado, quem tem uma renda fixa e tem um mínimo de consciência sobre a realidade do vírus está em casa. Então, não existe isolamento social no Brasil. Então, e, cara, eu nem vejo possibilidade, nas condições atuais, de se fazer. Não com esse governo que está aí. Eu estava pensando nisso pro Jonathan. A gente fez uma... Eu ligo pro Jonathan às vezes, a gente fica... Você sabe, né? A gente faz chamada no WhatsApp e tal. Às vezes bota você junto. Eu estava conversando com ele assim... Uma das maiores experiências que eu tive na vida, de experiência mesmo, de você ver as coisas na realidade, como ela é. Uma coisa é você estudar a realidade social, outra coisa é você ver com seus próprios olhos. Uma grande experiência que eu tive na vida foi visitar a favela do Jacaré. O Pedro está aí, o Pedro está na live, não sei se ele vai lembrar. Eu acho que ele estava. A gente foi numa feijoada lá no Jacaré. Isso aí tem 10 anos já, né, Chumbo? Isso aí, foi em 2010. A gente foi numa feijoada lá no Jacaré, convidado pelo Rumba, que é o líder comunitário lá, né? E aí a gente estava nessa feijoada lá, tomando cerveja, ouvindo música, e o Rumba chamou a gente para visitar, dar um rolê pela favela. E a gente foi dar um rolê pela favela, aí teve aquela questão que os caras achavam que eu era polícia, né? Carecão, eu tava com óculos escuro, aí o Rumba pediu para eu tirar o óculos, pô, os caras estão com polícia aí e tal. Aí teve toda aquela questão lá, mas a gente estava com o Rumba, a gente estava seguro ali, protegido, então a gente viu de tudo, os caras passando, inclusive e tal. E eu me lembro de uma cena que eu nunca mais vou esquecer, cara. A gente subiu numa laje, que ele apresentou a favela toda pra gente, a gente subiu na laje da casa dele, e lá de cima da laje, eu vi um barraco, que eu contei, ali no quintal do barraco, ali era um barraco de alvenaria, e eu contei pelo menos 15 pessoas morando naquele barraco. 15 pessoas. Como é que você vai exigir que aquele pessoal ali que mora num barraco
deve dormir um por cima do outro, que eles cumpram o isolamento social, né? Então é muito complicado, a realidade do Brasil é muito complicada. Eu estava conversando com o Jonathan, que é o seguinte, eu até me perdi aqui, a taxa, você me corrige se eu estiver errado, a taxa de mortalidade dessa doença é de 1,6%, mas não chega nem a 2%. Como é que você vai convencer um cara que precisa trabalhar, que precisa da sua grana, que tem 2 filhos em casa, que tem esposa, que tem aluguel para pagar, que ele não deve sair de casa por causa de uma doença que mata 1% das pessoas? E mais, né, cara? É difícil, cara. É difícil você botar na cabeça de um cara. Então o cara sai, o cara não respeita, velho. É difícil. A gente que tem um pouquinho de mais de conhecimento e pode ficar em casa, como você disse, sou funcionário público, eu posso ficar em casa. Tem muita gente que tem renda fixa, tem muita gente que pode trabalhar de dentro de casa, eu posso dar aula de dentro de casa, a gente monta aqui uma aula, inclusive a gente vai estar fazendo isso agora. Os alunos estão... tem muitos alunos do Brasil inteiro que estão tendo aula remota, mas tem trabalhador que não dá, cara, para sair, para ficar em casa. Não dá, simplesmente não dá. Você é como se fosse uma afronta. Você falar para ele assim, cara, fica em casa, você está afrontando ele. Ele olha para dentro de casa, tem 5 pessoas morando com ele. 4 crianças pedindo leite, e tu pede para o cara desse para ficar em casa. Eu imagino, né, César? O cara vive numa realidade tão... a gente, né, vive no Rio de Janeiro, meu irmão. No Rio de Janeiro, saiu de casa, tu pode ser assaltado, pode ser morto, pode ser atropelado pelo Caxias Freguesia, né, tu pode tomar uma bala perdida. Meu irmão, tu vive numa realidade completamente maluca. Aí tu vai dizer, porra, eu vivo no Rio de Janeiro, meu irmão. Você acha que vai ser um vírus chinês que veio lá da China que vai me matar? Então, assim, a gente também vive numa realidade tão violenta, tão autoritária, uma realidade tão bizarra, que, porra, a gente ri a gente vive com a estatística gigante de morte, de homicídios, de tudo. Porra, a gente olha para o vírus e fala, porra, é só mais um, né, para tentar me derrubar. Tá bom. Sobreviver até agora vai ser o vírus, né? Então, só que, infelizmente, não tem sido assim, né, cara? 60 mil pessoas já é um número bizarro e, assim, é triste, né? Apesar disso tudo, a gente entender isso, é triste que a gente consiga, que a gente relativize, né, a morte de 60 mil pessoas dentro do Brasil. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, na live sobre socialismo contra neoliberalismo, o nosso amigo Pedro tocou um ponto que é o seguinte, da questão da vacina, teste, a questão dos testes, a questão do respirador, da compra do respirador. O Mato Grosso agora comprou mais de 10 respiradores. Cada respirador custa mais de 130 mil reais, a gente sabe. Cara. E só quem tem dinheiro para comprar o respirador é o Estado. E dessa forma a burguesia assalta o Estado brasileiro todos os dias, né? Qual a importância de testar a população? Assim, eu queria fazer um contraponto aí. Teste contra respirador. Pedro tocou nesse assunto aí, mas eu acho que você pode aprofundar um pouco mais essa questão para a gente. A importância de testar a população. Tá. Bom, o Pedro tocou um ponto central, né, que é a questão dos preços, né, e qual o interesse de você comprar teste, você comprar respirador, né. Aí, sobre o teste, né, qual a realidade do teste? O teste, cara, ele tem a margem de erro, né. O teste rápido, ele tem a margem de falso negativo muito grande, né? Então, você pode estar lá, deu negativo, estou livre do vírus, mas não está, né? E além da margem de positivo, também tem um erro considerável, né? Acho que fizeram uma testagem de uns testes que vieram da China e tipo, a porcentagem de erro é bem significativa. Entretanto, você testando as pessoas, né, com certa frequência, a gente consegue diminuir esses espaços, essas lacunas de erro. E qual a importância disso, cara? A importância disso é justamente de ter dados, né, específicos, a gente consegue formular pesquisas, então a gente consegue ter um panorama melhor do que hoje que a gente tem sobre como a doença está progredindo, né, porque a gente só está
a gente avalia os casos que chegam nos hospitais e que são testados nos hospitais, né, e os casos de óbito. Então, a gente está mensurando a curva a partir disso. E dentro dessa curva, a gente com certeza tem erros, né? Assim, dizer que o Brasil tem 1.400 casos de Covid, né, não existe, é muito mais por conta dessa metodologia. A gente dizer que o Brasil tem 60 mil mortos também é suspeitável, porque também tiveram outras fórmulas de mensuração e próprio erro de teste que dá uma margem para mais ou para menos. Então, a gente não sabe, de fato, a realidade da doença no Brasil, né? Da forma que a gente está tratando a verificação da doença. Recentemente, agora saiu, foi no final de semana, né, o Estado do Espírito Santo, e outros estados também estão fazendo isso, que é uma testagem em massa, né, para fazer um estudo sobre como está avançando a doença no Estado. O Espírito Santo, ele viu que mais de 70% das pessoas que positivaram, né, elas não procuraram o hospital. Né? Então, a gente está captando, os hospitais estão captando um número muito pequeno. Se a gente for conseguir, se a gente direcionar, né, esse dado, amplificar ele numa realidade nacional, a gente pode, embora vá ter diferenças, né, de porcentagem, a gente pode ter pelo menos uma ideia de que a gente está vendo uma margem muito pequena sobre a doença. Então, se a gente tem 1 milhão, isso aí não dá 30%, daí dá até 30% dos casos no Brasil, né? Então, eu sou meio ruim de matemática, mas suponho que com isso aí a gente, se não passa os Estados Unidos, a gente se aproxima muito deles em número de casos. Então, pode ser que o Brasil hoje, muito provavelmente, seja o maior número de casos no mundo de coronavírus. Então, a importância do teste é justamente essa, de ter uma visão mais ampla, e daí a gente consegue propor estratégias, né, cara? A gente consegue propor a reabertura, né, de determinados locais, que a gente vai saber, ó, esse bairro aqui tem um nível de infecção menor, então aqui dá para a vida voltar com determinada segurança. Aqui não, aqui o negócio está pior, tal. E a gente consegue também, né, o que seria o ideal, né, eu acredito que seria o modelo ideal, que é de uma equipe de saúde ir até as casas das pessoas, né? E aí você consegue fazer uma análise clínica da pessoa, né? Consegue lá fazer uma entrevista com ela, né? Ver lá se ela teve sintomas, se ela teve contato com outras pessoas doentes, tal, se ela tem alguma doença, alguma comorbidade. Então, e faz o teste. E aí você consegue, depois disso, passar orientações para essa pessoa, né, sobre isolamento social, sobre cuidados e tal, e a gente consegue ter um controle preventivo muito maior, né, porque a gente vai atrás da doença. Do jeito que a gente está funcionando hoje, não, a gente espera que a doença venha até a gente nos hospitais, né, chegue até os doentes e tal. Então, a gente conseguiria ter uma resposta muito melhor à doença, à pandemia, do que a gente está tendo hoje, porque a gente não está tendo resposta. Na realidade, a gente está deixando o bicho correr, e quem está lá no hospital que se vire para salvar quem chegar. Essa que é a realidade do Brasil. Então, essa seria a importância do teste, apesar das contradições da testagem, que tem que ser explicado. O Pedro está perguntando, o teste de amostragem, como fizeram em Nova York, o que você acha? A pergunta do Pedro. O teste de amostragem, como fizeram em Nova York, o que você acha sobre isso? Me ferrou, porque eu não tô... Não sei qual foi o teste de amostragem de Nova York, Pedro. Porra. O Pedro só faz pergunta difícil também, porra, né? Eu vou procurar saber, cara. Depois eu te respondo em box. Tem que fazer igual eu faço sala de aula. Ó, eu não sei agora, eu vou pesquisar e na próxima semana eu trago para você. Te mando em box, Pedro. Então vamos continuar, cara. Você tocou numa questão fundamental, que é dos países, né? Questão dos Estados Unidos. O Pedro tocou na questão semana passada, retrasada, do Vietnã, que não teve nenhum caso. Eu quero saber de você, e o tempo já está acabando, vou pedir para você ser breve, como Fidel Castro.
o tempo está acabando, você explicar para a gente quais são os países que na política tiveram uma melhor política de combate à doença e os países pior, né? Eu sei que o Brasil está entre os piores, Estados Unidos também, mas quais são os países que combateram melhor e por quê? Maravilha. Cara, o Vietnã, ele não teve nenhum caso de óbito, né? Tiveram um pouco mais, acho que foram 380 casos de Covid, e o Vietnã não é um país pouco populoso, né? Não é um país qualquer, embora seja relativamente pequeno, territorialmente, né, falando, e hoje ele não tem nenhuma morte até o momento de Covid. Ainda há casos sendo tratados, né? Então, pode ser que amanhã ou depois morra, mas neste momento não tem nenhum óbito. Então, eu acho que é um país que a gente pode avaliar como um sucesso, né? Porque reagiu muito bem ao vírus e de várias formas, né? Testando, isolando as pessoas. O Vietnã, ele conseguiu utilizar muito bem, a China também fez isso, né? As comunidades de bairro, e aí conseguiu em grupos movimentar, conscientizar as pessoas sobre o uso de máscaras, sobre o uso de EPIs e tal. Então, a gente conseguiu se movimentar e é um país que não fechou completamente, né? A China, por exemplo, na cidade de Wuhan, ela fez um lockdown, ficou lá dias parados, né, e conseguiu interromper o ciclo da doença. O Vietnã não fechou completamente, continuou funcionando várias coisas. Determinadas áreas fecharam por necessidade, outras não. E a Coreia do Sul, né, também teve uma resposta muito boa. Parece que a Nova Zelândia também, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia, Singapura, sempre foi baseada em estratégias de testagem, né? Fazia altos testes. A Coreia do Sul, ela utilizou muita tecnologia, é uma cidade sitiada, né? Então ela tem muitas câmeras, registros de câmeras, ela consegue ter o Estado tem acesso aos celulares das pessoas, então, tipo, tem um negócio que eu achei formidável na Coreia do Sul. Se o cara, tipo, eu positivei, fiz um teste, positivei. E aí, eles mandavam para todos os celulares daquela região de onde que eu passei, mensagem que havia um contaminado ali. E qual o circuito que eu utilizei durante esse tempo infectado e que era para as pessoas tomarem cuidado ou evitarem aquele local. Então, assim, eles conseguiram utilizar a tecnologia a seu favor. Mas a realidade de tantos outros países não é a da Coreia do Sul, de alta tecnologia, né, de um país quase igual... Um governo minimamente sério também, né, cara? Um governo minimamente sério, que a gente não tem também, né? Isso. E também que Nosso presidente se isentou de tudo, se escondeu atrás do Palácio de Brasília e deixou na mão dos governadores. E também é um país, né, os países asiáticos já têm esse contato maior com as questões epidêmicas. Então, eles também já têm uma conscientização naturalmente melhor do que a nossa, que nunca enfrentou essa porra, né? Nossas 3 gerações, daí nem minha avó, nem sua avó, enfrentaram uma epidemia desse tipo, né? No máximo que a gente enfrenta sempre aí é o vírus da dengue. E também teve, como eu tinha falado na resposta anterior, Cuba, né? Cuba que tem uma realidade de 8 médicos para não sei quantos mil habitantes, né? Uma realidade 4 vezes maior do que a do Brasil, por exemplo. Então, Cuba tem uma medicina completamente avançada, uma medicina conhecida mundialmente como o de atendimento primário, então é uma medicina preventiva. É um país que se destacou gigantescamente nesse coronavírus por enviar seus médicos para todos os cantos do mundo, né, enviar também seus cientistas. Então, é um país muito avançado na questão da medicina e que tratou de forma preventiva, né? A prevenção para não ter contaminação em Cuba foi excepcional, tanto que a gente tem um número de 80 mortos em Cuba, se eu não estou enganado, e um número de infectados também muito pequeno. Então, para quem em Cuba, né, não tem desenvolvimento comparável à China e nem à Coreia do Sul, a gente tem também em Cuba um jeito de lidar com a doença muito melhor. A gente vê isso também na Venezuela, né, que então, as pessoas gostam tanto de escrotizar, e que teve, diferente do Brasil, garantiu
condições das pessoas ficarem em casa, então a quarentena na Venezuela funcionou e aproveitou também já a experiência dos médicos cubanos que foram para a Venezuela para tratar essa questão preventiva aí. Então, a gente teve assim, vários exemplos bons. A gente já tinha uma experiência da saúde da família no Brasil, a gente poderia utilizar tudo isso, mas a gente preferiu fazer a linha ali da Suécia, né? Que a Suécia foi um fracasso completo, né? Que deixou o vírus rolar e deu ruim, né? Já assumiram que foi um fracasso. Você viu? Eles mesmos falam. Pois é, não preciso nem eu falar, que eles mesmos já falaram que fizeram merda. A Suécia fez, o Reino Unido também fez, né? E tem um número gigantesco de óbitos. A Suécia não tem um número gigantesco, eu acho que são 6 mil óbitos, né? Mas é um número considerável, um país pequeno. E o Brasil, num tamanho continental, a gente resolveu também deixar o vírus agir por conta própria e a gente está pagando esse preço aí até não sei quando, até sair a vacina, acredito. O meu irmão mora na Dinamarca, né? E esses dias ele me ligou, a Dinamarca já abriu. Meu irmão estava na praia esses dias. Estava na praia, lá curtindo a praia. A Dinamarca já abriu, já. Então eles cumpriram a quarentena, reduziram, testaram todo mundo e vai abrindo aos poucos. É planejamento, se chama, né, cara? Exato, planejamento. Não precisa ser nenhum gênio para saber que tudo é planejamento, né, cara? Então, a Elaine está falando que saúde da família está pouco atuante. Infelizmente. Acho que tinham uma experiência muito boa que poderia ajudar bastante a gente nesse momento de pandemia. Stumbo, a gente está chegando ao final da nossa live, vai fazer 1 hora agora, a gente tem poucos minutos, acho que temos 1 minuto ainda, dá tempo para uma pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, a gente tem 1 minutinho para debater isso aí, deixa eu ver se alguém... Quem tiver alguma dúvida e eu puder responder no inbox, pode mandar também. A do Pedro ele vai pesquisar e vai trazer semana que vem. Muito obrigado pela sua pergunta. Alguém tem pergunta? A hora é essa. Cara, eu acho que 1 minuto não dá para responder não, cara. Eu falo pelos cotovelos. Eu falo um pouquinho rápido também, né? Mas eu comecei a live, deve ter uns 2 minutos, porque eu comecei a live às 8h01, mais ou menos. A gente deve ter 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Se ninguém tiver mais pergunta, eu gostaria de te agradecer, cara, imensamente a sua disposição de você estar debatendo isso aqui com a gente. Agradecer, saudar todos os profissionais de saúde. São muitos profissionais de saúde. Se eu for citar o nome aqui, eu vou ser até injusto com alguns, que eu vou acabar esquecendo. Mas queria saudar você, te agradecer pelo que você está fazendo lá no hospital. Em nome de todos os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, médicos, profissionais da limpeza. A esposa do Naka, a Aline, ela é enfermeira, então queria também saudar ela também. Todos aí que estão trabalhando aí, cara. A Isabel, minha esposa, é psicóloga também importantíssimo. A gente não deu para falar sobre isso, eu ia te perguntar como é que fica a mente de um cara que trabalha no hospital e vê pessoas morrendo todos os dias. Então, o psicólogo é fundamental dentro de um sistema de saúde, de um hospital. Então, queria saudar aí aos enfermeiros, a minha irmã Elaine também, que é enfermeira, saudar os médicos, técnicos de saúde, agradecer a todos aí pela presença, agradecer todo mundo que se dispôs aí a assistir a gente. E a gente tem 20 segundos, queria uma consideração final sua aí. Maravilha, cara, quero te agradecer pela live, espero que tenha atendido aí as perguntas das pessoas. Também queria agradecer também as pessoas que estão no meu cotidiano, lá dentro do hospital, ou na minha vida, são fundamentais para esse momento. 8 segundos. É isso, obrigado e vamos vencer essa merda aí. Valeu.